E aí, pessoal, finalmente voltando aqui pro canal, né, para falar um pouco mais das leituras. Dessa vez vou comentar aqui o Battle Royale, né, escrito aqui, deixa eu colar, pelo Koushun Takami, né, e desenhado pro mangá pelo Masayuki Taguchi, né. Eu confesso que eu nunca tinha lido o livro original do Battle Royale, né, e eu pesquisei aqui por outras obras do Masayuki Taguchi, mas eu não encontrei nada assim que me remetesse, eu já ter tido contato com ele antes, né. Mas então, né, cara, eu comecei a ler o Battle Royale e assim, que obra, né? Assim, para quem não conhece, é uma história que tem como base do enredo assim o fato de que alguns alunos, né, do nono ano de um colégio, eles estão indo para uma excursão e de repente eles percebem que na verdade eles estão fazendo parte de um programa, né? Se chama de um programa que diz ser exibido, né, no Império Japonês em que eles vivem, Império Asiático inclusive, onde você entra lá com essa turma inteira e você vai sobrevivendo até que só reste um deles, né? Isso inspirou até aquele modo de jogo e tal. Algumas pessoas dizem que tem relação com aquela saga Jogos Vorazes, apesar da autora dizer que ela não conhecia esse conceito, né? Tipo, não teve contato com a obra antes de escrever a dela. Mas então, né, caras? Essa obra, ela tem um ritmo, assim, muito frenético. Desde o começo, ela já começa a 100 por hora, assim, na narrativa. A um custo, assim, absurdo. O autor chega botando o pé na porta, fazendo, assim, umas situações horrendas. E quando eu digo que esse mangá, ele tem muito horror, é horror mesmo, assim, não é terror. Ele tem um suspense basal, né, a partir dessa situação. Mas, nossa, a quantidade de horror que tem aqui, cara, tipo, de você ver, assim, a vida esvaindo, né, do olhar de uma criança de 13 anos, não, pra mim, isso é uma definição de horror. Sério, me fez me sentir muito pior do que muito quadrinho de Lovecraft aí, por aí, de horror cósmico e tudo mais. E aí, essa narrativa, né, ela começa assim num down, velho, numa vertigem absurda, assim. Eu dei uma pausa, assim, fiquei, cara, não sei que eu quero ler mesmo isso. Mas aí foi que eu fui entendendo o ritmo, né, que o Takami propõe aqui, onde ele gera uma série de oscilações, assim, a partir dessa tensão inicial do jogo de sobrevivência, né? Então, tipo, digamos que acontece uma coisa muito ruim, horrível, assim, tenebrosa. Você fica, meu Deus, quem é que pensa nisso? Que sensação horrível. Mas, ao mesmo tempo, essa situação, ela gera um gancho para que uma outra situação ocorra e, de repente, você se pega, tipo, num lugar melhor, numa narrativa, dentro de uma narrativa, num flashback, talvez, ou num momento de ternura entre dois personagens que estão tentando sobreviver. E aí eu percebi, assim, que o Battle Royale, ele tem essa coisa meio como se ele fosse um slice of life super hardcore, assim, porque ele tem esses momentos muito tenros, às vezes que se passam dentro do jogo, e às vezes momentos muito tenros que se passam no flashback, sabe? Então, às vezes, você está no meio de uma batalha, no meio do encontro entre duas pessoas, e de repente você entra no flashback da cabeça daquele personagem e você revive, tipo, momentos da vida dele, ou a trajetória daquela vida jovem, até aquele encontro, de forma que quando você sai do flashback, você sai com mais empatia. Ou o contrário também, né? Você sai com, cara, que pessoa horrível. Então, esse jogo, assim, esse balanceio entre vai e volta, entre a tragédia e o belo, sabe? Tipo, e o singelo, eu acho que esse é o motor que mantém a cadência do Battle Royale, assim, o tempo todo, sabe? E a arte, então, do Taguchi, ela é absurda, assim, em nenhum momento ele deixa a desejar. Ele não só é um grande artista, mas ele é também um grande quadrinista, certo? A maneira como ele, tipo, dispõe as cenas, assim, ordena, estrutura a página, e, sabe, dá peso a essa tensão toda, assim, na hora de construir, de desconstruir, sabe? Quantas splash pages que nos tem, assim, que você tá numa situação onde você é surpreendido, ou você tá no clímax de uma luta, assim, você sabe, tem um splash page absurdo dele mostrando, assim, o peso daquele momento, sabe? Tipo, o quão carregada estava aquela atmosfera daquela ação, daquela decisão, talvez daquele personagem que você tivesse mais ou menos afeição, a brutalidade de um certo personagem, sabe? E outras coisas que eu me lembrei, assim, enquanto eu li esse quadrinho, né? É aquela questão do Hitchcock em relação à diferença entre choque e tensão, né? E suspense. Ele dizia que o choque é tipo assim, tem quatro caras conversando numa mesa, papo vem, explode uma bomba. Todo mundo vai ficar chocado aí por alguns segundos, né? No cinema, eita, explodiu uma bomba. E aí ele fala assim, tá, mas o suspense é quando você coloca um timer de relógio e de repente você vê que tem uma bomba embaixo da mesa ou do balcão do bar e você sobe e mostra as pessoas conversando por 5 minutos. E todo mundo que estiver assistindo o filme, sem exceção, vai ficar preso naquilo pensando assim, meu Deus, os 5 minutos a bomba, sabe?
E aí sim você vai ter a atenção da audiência, né? Se alguém vai descobrir aquela bomba, se ela vai detonar, se vão descobrir e não vão conseguir jogar fora. Então, assim, o Battle Royale, ele brinca com isso, assim, de forma, assim, orquestral, sabe? Então, tipo, existem essa situação basal dessas pessoas presas nessa ilha, nessa reality show. Existem os encontros que, de repente, você, a qualquer instante você pode encontrar com alguém. Existe essa lógica do flashback, então, de repente, existe um encontro, talvez você não se importe muito com aquelas pessoas, com aqueles personagens, e de repente ocorre ali uma entrada, uma janela na vida daquela pessoa, e quando você retorna para a narrativa, você tem um peso muito maior daquele evento, sabe? Então, Battle Royale é uma aula nisso, assim, esse motor narrativo do quadrinho, ele gira a todo momento nessa oscilação entre o sublime e o mais grotesco, assim, sabe? E como eu falei, né, a arte do Taguchi, ela, em muitos momentos, assim, ele é muito bom de cliffhangers, tanto de splash pages, né, de liberar essa tensão, mas, assim, como a gente tá lendo no tijolão, não sente tanto, mas, assim, tem muitos capítulos que terminam com um personagem sendo observado, sabe? Ou com você vendo, assim, uma arma X, aí você pensa, quem é que tá de pistola, velho? Quem é que tá de pistola? Quem é o personagem que tá de pistola que encontrou com essa... E aí, tipo, tu só poderia saber na próxima semana, né, lendo o capítulo. Ou então termina com os pés de alguém, né? E você vê uma pessoa no fundo. Então, tipo, alguém encontrou com alguém. Mas se for alguém do bem ou se for alguém do mal, enfim, não dá pra saber. E outra coisa que me lembrou é a questão da violência gratuita, né? Eu vou falar em um pouco mais de detalhes sobre a obra Violência Gratuita do Michael Haneke aqui, tá? Um filme. Caso você tenha interesse em ver, eu recomendo que você veja ele sem saber de nada, assim, mas caso nunca tenha entrado no seu radar, eu vou comentar aqui, talvez se gere até mais interesse. Mas vou dar detalhes aqui da trama. No Violência Gratuita, né, existe um sequestro de uma família por dois jovens e tal, e eles matam o pai da criança, depois matam um dos meninos. E sobrevive, tipo assim, a mãe e uma das crianças, né? E aí eles estão lá sequestrados e aí a mãe dá um migué no dos bandidos e ela sai correndo e pega a arma do cara e consegue matar tanto os bandidos e quanto escapar com um filho, né? E aí começa a descer os créditos do filme e de repente um dos bandidos se levanta assim, se ressuscita. Ele pega um controle e ele rebobina o filme. E aí ele fala assim: se fosse um filme normal, né? Tipo, acabaria por aqui e tudo teria valido a pena, né? Mas esse não é esse filme. E aí, tipo, no que ele rebobinou, na hora em que a mãe pega a arma dele, ele dá um contra-ataque nela e mata tanto a mãe quanto a criança. E aí ele olha assim pra tela junto com o parceiro dele e começa a tocar um death metal assim, super desconfortável, velho. E aí acaba o filme, sabe? Nesse tom, totalmente desconfortável, assim, totalmente. Que horror. E pra mim, assim, esse quadrinho ele me lembrou muito Violência Gratuita, porque você entende o nome do filme daí, né? Violência Gratuita. A gente é tão acostumado com certos arquétipos, com certas narrativas, né? Com certas metodologias de roteiro, que às vezes a gente pensa assim, esse personagem, ele é um coadjuvante que vai se sacrificar no final. Ou, essas crianças vão se juntar e algumas delas vão morrer e eles vão tomar o poder, né? Desses fascistas. E, tipo, quando a gente logo de cara vê isso não acontecendo e vê crianças morrendo e a vida saindo do olhar delas drenada e a violência, e aí me remeteu a isso da violência gratuita, sabe? Fazer assim, nossa, velho, tipo, eu estou em choque que isso está acontecendo, mas de certa forma existia uma outra expectativa que não foi atendida que também era violenta. As duas eram violentas, sabe? Tipo, a minha outra expectativa também era violenta, mas era violenta de um jeito que me agradava, né? Então, assim, toda violência na arte ela é gratuita, porque essas pessoas não existem, né? Então, assim, você pode sempre fazer uma arte em que ninguém morre. Ao mesmo tempo, tudo está dentro de uma obra. Então, ninguém está se machucando na vida real, né? Não se transpõe para a vida real. Nunca é um crime ele escrever todas essas atrocidades. Né? Mas o fato de eu ler, assim, de ficar em choque com essa violência, com essa coisa, me lembrou violência gratuita, essa questão, assim, do nosso, até onde é gratuita a violência? Até onde vai o valor de choque, sabe? Tipo, para manter essa tensão, essa coisa. Então, assim, foram essas algumas das reflexões que eu tive enquanto eu lia ali no Battle Royale, né? A definição do Hitchcock de tensão e os trabalhos do Haneke em relação a essa violência gratuita aí que a gente vê nas artes, que talvez a gente esteja bem acostumado até, né? Ver um Rambo aí matando 500 pessoas, 300 pessoas no filme, e de repente porque ele matou uma criança, aí, não, peraí, agora não pode, agora isso aí é violência, sabe? Então, é uma obra que certamente me fisgou, estou bem interessado em dar continuidade. No começo ela é bem punk, mas eu acho que depois você entende o ritmo dela mais ou menos. Continua sendo bem carregada, assim. Eu não peguei nenhum dos volumes pelo preço cheio. Eu não acho que ela é uma obra que vale o preço cheio. Nem o preço dos 30%, né? Que costuma ser o de pré-venda.
mas eu arrisquei colecionar ela nas promoções em que ela estava com 40, 50% de desconto, e sob o risco de esgotar, né, talvez, mas não aconteceu. Eu consegui, e acho que está até acontecendo com uma certa frequência esses descontos agora, talvez justamente por não ter escoado tanto quanto pensava, né? Não vendeu tanto quanto pensava, não sei. Mas agora eu diria que, por exemplo, em um ano você tem algumas oportunidades aí, por exemplo, de fechar essa coleção em um ano, com 40, 50% de desconto assim. E aí esse valor eu acho que de fato tem sido uma obra que se pagou, né? Tem sido uma experiência interessante, sim. Então é isso, alguns pensamentos que eu tive sobre Battle Royale. Tentei gravar esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, então assim, deu um trabalhinho, eu tive que voltar, sentar de novo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido alguma novidade, alguma reflexão, né? E é isso, a gente se vê aí no próximo quadrinho, no próximo livro.